Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Eu me chamo Gilmar, faço o curso de licenciatura em Geografia na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Diamantina, e sou bolsista do programa de residência pedagógica. Eu, mais o meu colega Leonardo, estaremos auxiliando a professora Yara na apresentação desse sétimo PET para os primeiros anos. Bom, nesse sétimo PET, nós estamos divididos em 4 semanas. A primeira semana, começando por essa videoaula, tratará sobre os ambientes tropicais. A segunda semana, os ambientes tropicais e impactos ambientais. A terceira semana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. E na quarta semana, para fechar esse PET, estaremos apresentando os ambientes tropicais e sustentabilidade socioambiental. Bom, a geografia nesse sétimo PET, os conteúdos estão encaixados no eixo temático de mutações e mudanças no mundo natural, o tema tópico dentro da diversidade biológica. As habilidades que serão trabalhadas são a 30.1, onde avaliaremos o potencial da biodiversidade dos ambientes tropicais, e a 30.1.1, onde avaliaremos os limites e possibilidades do trabalho compartilhado entre organizações não governamentais, as ONGs, e empresas transnacionais, com vistas à manutenção da diversidade biológica e combate à biopirataria. Os conteúdos relacionados são os ambientes tropicais, biodiversidade, biopirataria, acordos internacionais, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e tem em conjunto na interdisciplinaridade a biologia, onde reconheceremos a importância dos diferentes ecossistemas para a manutenção do equilíbrio no planeta. Como disse anteriormente, nessa primeira videoaula, nessa primeira semana, trataremos do tema ambientes tropicais, onde iremos localizar e caracterizar os ambientes tropicais no Brasil e no mundo, identificando suas principais características, bem como sua importância para o equilíbrio no planeta. Bom, para começar, precisamos entender o que é clima tropical. O clima tropical é encontrado em diversos países que estão situados na faixa intertropical, ou seja, está na faixa entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. As paisagens são variadas e apresentam características de vegetação, fauna, temperatura e pluviosidade, ou seja, índices de chuvas, também diferenciados, a depender do continente em que ocorre. As características desse clima tropical são temperaturas elevadas, acima de 20 graus Celsius, e baixa amplitude térmica anual. Ou seja, o que é amplitude térmica é a variação entre a temperatura média máxima e a temperatura média mínima. Ou seja, como a amplitude térmica anual é baixa no clima tropical, varia pouco entre a média anual de temperatura máxima e a média anual de temperatura mínima. Os índices pluviométricos são altos, que oscilam entre 1.000 e 2.000 milímetros anuais. Bom, a outra característica do clima tropical são duas estações do ano bem marcadas. Embora os índices pluviométricos, ou seja, os índices de chuvas anuais, sejam elevados, a distribuição das chuvas nos meses do ano não é uniforme. Uma das principais características do clima tropical é a existência de duas estações do ano bem marcadas, uma estação quente e seca e outra estação quente e chuvosa. Ou seja, em alguns meses, como no verão e na primavera, nós temos mais índices de chuva, e nos meses de outono e inverno nós temos menos chuva. Goiânia é um exemplo do domínio que está sobre o domínio do clima tropical. Então, observemos o climograma da capital do estado de Goiás. No eixo horizontal temos os meses do ano, e no eixo vertical temos a temperatura e a pluviosidade. As colunas amarelas são a média total da precipitação, as linhas vermelhas são a média de temperatura máxima e as linhas azuis são a média de temperatura mínima. Podemos observar que nos meses de janeiro, fevereiro, março,
novembro e dezembro, temos um índice bem mais elevado de pluviosidade do que nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Ou seja, podemos ver essa distribuição não uniforme das chuvas. E podemos ver que também não varia muito essa temperatura. A localização do clima tropical, como já visto, pode ser encontrado na região entre os trópicos. É encontrado nos continentes americano, aqui na América do Sul, na América Central e na América do Norte, na parte do México. Essa parte da América do Sul, onde está o Brasil, aqui assim, nós vemos muitas vezes ser chamado de clima equatorial. Essa parte da América Central e uma parte do Sul. Na África, nos países situados central do continente. Na Ásia, em países do sul e sudeste asiático. E na Oceania, em algumas ilhas desse continente. Nas regiões de clima tropical, a paisagem sofre modificações no decorrer do ano, em razão da ausência ou presença de umidade. Bom, esse PET também nos traz a refletir sobre os biomas brasileiros. Então, o território brasileiro, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, possui uma grande variedade de características naturais, de solo, relevo, vegetação e fauna, que interagem entre si, formando uma composição natural única. Entre as principais características naturais que mais apresentam variação estão os biomas, conjuntos de ecossistemas com características semelhantes, dispostos em uma mesma região e que, historicamente, foram influenciadas pelos mesmos processos de formação. De acordo com o IBGE, o país possui 6 grandes biomas, que juntos possuem uma das maiores biodiversidades do planeta. Então temos o bioma Amazônia, aqui mais pegando o norte. Temos o bioma da Caatinga, pegando mais o sertão do Nordeste. Temos o bioma do Cerrado, que pega uma parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste. Temos a Mata Atlântica, que pega todo o litoral e uma parte e o Paraná, um pouco do Mato Grosso do Sul. E temos também o Pantanal, que pega o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e o bioma Pampa, que pega apenas o sul dentro do Rio Grande do Sul. A Amazônia é uma floresta equatorial, lembrem que eu falei que aquela parte geralmente é chamada de clima equatorial, brasileira e ocupa cerca da metade do território do Brasil. Está concentrada nas regiões norte e em parte da região centro-oeste. O bioma Amazônia é bem característico por ter uma floresta bem densa, com uma biodiversidade grande, né? O Cerrado, ou savana brasileira, estende-se por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. Essa primeira foto aparenta mais com o cerrado que nós conhecemos em Diamantina, que é um cerrado rupestre. E o cerrado brasileiro, ou savana brasileira, tem característica de ser mais espaçado, com árvores retorcidas por causa da acidez do solo. A Caatinga estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do território nacional, e trata-se da região mais seca do país, localizando-se na zona de clima tropical semiárido. É característico por essa vegetação xerófila, que é adaptada à falta de água. Por isso que nós podemos ver que ela deixa as suas... Na estação de seca, as suas folhas caem e ela apresenta espinhos para a retenção dessa água. O Pantanal é uma das planícies inundáveis do país, é a maior planície inundável do país e está localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como podemos ver, na época de cheia, temos grandes... a planície se alaga e encontramos grandes lagos.
Os Pampas é localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical, por estar numa região mais ao sul, né, do planeta, do continente. São característicos por campos com mais planos, sem muita diferença de altitude. E a Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Também como a Amazônia, é uma mata muito densa e muito úmida. E foi muito devastada no Brasil. Hoje encontram-se vários programas e projetos para revitalização. Mostrando novamente a localização junto com os estados. O bioma Amazônia se encontra nos estados da Amazonas, Acre, Rondônia, uma parte do Mato Grosso, o Pará inteiro, uma parte do Maranhão, no Amapá, em Roraima. O Cerrado, uma parte do Maranhão, uma parte do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, o Goiás quase inteiro, Distrito Federal e quase o Tocantins inteiro. O Pantanal encontra-se apenas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pampa também apenas no Rio Grande do Sul, o Mata Atlântica encontra-se sobre quase todo o litoral, pegando do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, entrando um pouco para o continente, nessa região mais ao sul do país, com Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e a Caatinga, que está no sertão do Nordeste, aqui no Piauí, Bahia, uma parte do Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Bom, entendendo esses biomas, nós podemos entender quais são os tipos de clima no Brasil. Temos o clima equatorial, que é identificado em quase todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e Maranhão. Essa característica climática caracteriza-se pela elevada temperatura, grande umidade e baixa amplitude ou variação térmica, variando entre 24 graus Celsius e 26 graus Celsius ao ano, que está associada ao bioma Amazônia. Temos o clima tropical, que influencia grande parte do centro do país, especialmente os estados do centro-oeste, incluindo ainda partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano, com média de 24 graus Celsius, e a amplitude térmica oscila entre 5 graus e 6 graus Celsius ao ano. O clima tropical de altitude apresenta-se em regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. Nesses locais há baixa amplitude térmica. A temperatura média oscila entre 17 graus Celsius e 22 graus Celsius. O clima tropical úmido ocorre principalmente no litoral oriental e sul do Brasil, sendo caracterizado pela alta temperatura e o elevado teor de umidade. As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus, que está mais associado ao bioma Mata Atlântica. O clima semiárido é típico da região Nordeste, assim como o bioma Caatinga, especialmente no interior, lugar conhecido como Polígono da Seca em razão da escassez de chuva. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo e a média anual varia entre 26 graus Celsius e 28 graus Celsius. Bom, por essa semana é só isso e espero vocês até a próxima semana.